Oi, bom dia. Hoje é dia 30 de junho de 2023, sexta-feira. Vou gravar esse vídeo agora sobre temas objetivos e subjetivos em redação, o que vale tanto para provas de vestibulares quanto de concursos. Temas objetivos é o que aparece na maioria das bancas, que são temas mais concretos, mais com críticas sociais, com problemáticas da sociedade em si, podendo, né, e tendo a ver diretamente com instituições governamentais ou não e suas atitudes, né, suas atividades, por várias vezes bastante ilícitas, ilegais, infratoras, né? Então é muito importante ter essa diferenciação entre os temas objetivos, que são esses mais concretos, palpáveis, e os temas subjetivos, que é que são os temas mais abstratos, mais intimistas, mais interiorizados no ser humano, que dizem mais respeito a valores e princípios diretamente, quanto às atitudes, ao comportamento do ser humano. Então, é muito importante haver essa diferenciação, porque várias pessoas fazem provas de ambos os estilos, então se encaixar a cada um deles é fundamental para entender o que a banca espera da escrita ou do estilo da escrita. Não do que se escreve do conteúdo diretamente, que não é algo fixo, né? Mas os próprios temas subjetivos, eles se preocupam mais com... eles credibilizam mais a questão da criatividade na escrita também. Então, eu vou falar algumas características que têm a ver, né, que se destacam nos temas subjetivos. Temas objetivos são temas de provas como Enem, SpaceX, concursos como o Banco do Brasil. Aliás, a maioria dos concursos é mais objetivo também, os temas são mais objetivos. Então, Enem, SpaceX, a, próprias essas outras provas como essas de concurso público mesmo, né? Provas de vestibulares, a maioria delas é assim, né? Então, já as provas subjetivas, elas são estilo UERJ, FUVEST, FGV, PUC, EFON, IME, são provas assim mais subjetivas. O ITA, por exemplo, é uma prova mais objetiva também. Então, é muito importante ter essas diferenciações e destacar também certos sinais, né? Como que há uma liberdade maior na escrita para se lançar perguntas no texto que não sejam retóricas, ou seja, que tenham, peçam, né, a resposta e haja resposta a essas perguntas, não diretamente, necessariamente sim ou não, né, mas, ou talvez, mas no decorrer da argumentação as perguntas são respondidas, né. Então, essas provas, né, que eu citei agora, elas são mais subjetivas, né? As que eu citei por último, exceto o ITA, né? São mais subjetivas. Então é mais necessário avaliar como que funcionam. Ó, CEDERJ, por exemplo, que engloba, né, as faculdades públicas daqui do Rio de Janeiro, também prevalece temas mais objetivos, como um que caiu diretamente sobre a ciência, né? Então, procurem sempre revisar o texto, isso vale para qualquer tema de redação. Revisar a redação, principalmente para detectar se há algum problema, algum desvio de norma padrão. Por exemplo, a acentuação, que passa muitas vezes despercebida, sem, principalmente acento agudo, né? Sem que a pessoa, com a pessoa sabendo que se escreve daquela forma, que tem ou não acento e qual acento aparece, mas que numa rapidez de escrita faz com que a própria atenção, né, fique deturpada, né?
perguntar-se mais qual a importância que tem algo, por exemplo, qual a importância da resiliência, da empatia, da solidariedade na sociedade. Não é focar em exemplos. Pode citar exemplos que, inclusive, quando são curtos na argumentação, eles fortalecem a argumentação, mas não se estender neles. Mostrar situações em que a solidariedade aparece, por exemplo, não não é o foco. O foco é mostrar qual a importância disso na vida das pessoas, qual a influência, como que influencia, como que afeta a vida dessas pessoas que são alvos de solidariedade diariamente, né? Então, a problematizar não quer dizer, não necessariamente tem que problematizar para colocar opinião, né? A argumentação ela pode aparecer mesmo sem problematização, mesmo sem mostrar os problemas, mesmo sem criticar negativamente. Então, uma das perguntas mais favoráveis a mostrar os benefícios de certos comportamentos sociais é qual a importância disso, né? Não culpar o governo, focar em criticar negativamente uma atitude e não quem promove essa atitude. Então não é assim muito comum que a pessoa culpe o governo, né? No Enem e na maioria das bancas. Mas a intenção maior em provas com temas mais subjetivos não é criticar instituições assim, é criticar ações de instituições. Então não precisa especificar grupos sociais alvos da crítica negativa. Falar contra certas atitudes desses grupos. O que é o foco é falar das atitudes. Por que ou em que elas são negativas, por que em que elas são positivas. Tá? E a pergunta é qual a importância disso, de tal comportamento na sociedade, é o que direciona justamente para essa questão mais subjetiva, né? Então, não abordar diretamente sobre o lucro exagerado. Não abordar sobre o lucro exagerado por duas razões principais. Porque além de ser clichê, ainda há ideias mais fortes do que essa que se encaixam socialmente e que se direcionam mais ao interior quanto ao comportamento humano do que ao exterior a nós. Então, por exemplo, em vez de falar do lucro exagerado, da busca pelo lucro exagerado relacionado a egoísmo, por exemplo, pode ser falado sobre a busca por reconhecimento, por projeção social, né, a qualquer custo, inclusive interligados, né, à autoafirmação. A autoafirmação é algo que diz mais respeito à subjetividade do que à objetividade, né? O que leva alguém a se autoafirmar socialmente, né? Procurar não colocar propostas de intervenção em temas subjetivos. Proposta de intervenção é aquela parte detalhada com o que poderia ser feito para promover melhorias sociais que aparece na conclusão do Enem. Pode ser posta em outra parte sem ser a conclusão, mas há um perigo muito grande de prejudicar a argumentação. Então se sinaliza mais que coloque na conclusão. Mas, em temas mais subjetivos, procurarem não colocar proposta de intervenção, exercitarem conclusões com sentido mais, digamos, que não detalhe dessa forma, mas sentido mais emocional, né? Mais sentimental, mais interiorizado no ser humano. Né? Não se aterem a conectivos, procurarem evitar conectivos como isso ocorre porque, como em primeiro plano, em primeira análise, em segundo plano, em segunda análise. Ah, mas isso é um paralelismo, né? Em primeira análise pode aparecer no início do primeiro argumento, em segunda análise no início do segundo argumento. Mas é um paralelismo que é muito usado no Enem. Então não é adequado usar aqui, em temas mais subjetivos, né? E procurarem também evitar preciosismos, palavras de sentido erudito, né? Palavras de sentido mais, não de sentido, né? De estrutura mais erudita, né?
Preciosismo vem dessa erudição. Então, procurarem não colocar erudições como ademais, destarte, né? Outro sim, que é sinônimo de além disso, de ademais, que é mais usado em textos acadêmicos, então tem que procurar adequar a linguagem. Temos que procurar adequar a linguagem ao estilo da banca, se é vestibular, se é concurso e qual é o encaixe, né? Porque a maioria das provas, uma escrita como no Enem, é válida, mas em temas mais subjetivos, que se procura e se dá mais crédito à criatividade, valorizar justamente uma abordagem mais no interior, a mentalidade individual, né? Pensamentos enraizados e atualizados e reformulados, né, no ser humano com o passar das épocas. Então, temas mais subjetivos valorizam mais alegorias, metáforas, analogias. Então, áreas. As áreas que eu vou falar agora, elas servem também para temas objetivos, como o Enem. Mas, a analisar, certo? Os conceitos e aspectos, até argumentos de autoridade de pessoas destas áreas que eu vou falar agora, é mais valorizada ainda em temas subjetivos, como a UERJ e a EFON, porque justamente valorizam mais os sentimentos, né? Os princípios, os valores. Filosofia, sociologia, psicologia, né? Antropologia, por exemplo, um dos antropólogos mais usados em redações de temas subjetivos é o Claude Lévi-Strauss, né? Que, inclusive, uma das ideias dele mais usadas é justamente a de que não há cultura superior ou inferior, mas sim diversas formas de organizar experiências, atitudes, conhecimentos, né? Então, essa ideia de inferiorização cultural é introjetada socialmente e reproduzida por várias pessoas, né? Sem aquele senso crítico, né? Há também o princípio da reciprocidade desse antropólogo Levi-Strauss, que diz que os indivíduos eles se sentem obrigados a retribuir uma ação quando eles recebem um presente ou um favor, né? Então, essa visão de devolver a mesma altura, né? Equiparar ao favor que foi oferecido, né? Isso também essa também é uma ideia. Aliás, essa palavra reciprocidade, né? Ela se encaixa muito em temas tanto subjetivos quanto objetivos. E mais a ver ainda com temas subjetivos, porque reciprocidade, né, diz respeito a essa sincronia entre as pessoas, né, a sintonia em si. Então, é muito importante ilustrar análises de vocês com obras artísticas, né, para poder ver assim. Eu não conheço nenhuma obra artística de qualquer área do conhecimento que seja só subjetiva ou só objetiva. Há uma mistura. Mas há obras em que a subjetividade aparece mais. Por exemplo, o livro Em Fogo Lento, da Paula Hawkins, né? Hawkins, uma escritora britânica, em que a história, né, fala sobre um desenhista de histórias em quadrinhos, né, criador de histórias em quadrinhos, que morre assassinado. E a partir disso, há investigações sobre quem teria assassinado esse desenhista, o Daniel Sutherland, o nome dele. E a partir desse ponto mostra a vida, a vivência e as características de várias pessoas, vários personagens que são mostrados e nós vamos pegando recortes das vivências e das características deles e vamos associando ao que nós achamos quanto a quem dentre eles teria matado o desenhista. Então o livro convida, ao mesmo tempo é uma alegoria do quanto várias pessoas estão prontas para julgar outras. E o quanto pessoas estão prontas para jogar uma pedra. Então o próprio leitor, nós quando lemos esse livro Em Fogo Lento,
nós vemos, né, o quanto nós próprios, se não tivermos cuidado, podemos estar propensos a reproduzir preconceitos e discriminações e pré-julgar, porque é isso que nós fazemos quando lemos esse livro. Nós pré-julgamos os personagens, nos valendo de recortes da vida deles para estender ou até às vezes generalizar e direcionar a nossa visão para que aquela pessoa é que matou o desenhista. E em outro momento nós achamos que foi outra pessoa. Então o livro brinca, lida muito com isso de nós nos questionarmos quanto à nossa visão, quanto à própria ideia de suspeito na sociedade. Quem é suspeito? Pessoa que é taxada de suspeita, ela tem um conjunto de estereótipos e de pontos de vista, e os pontos de vista em si, principalmente, que não necessariamente correspondem à realidade, né? Então, há muitos desses olhares de reprovação também. Versos íntimos, o poema do Augusto dos Anjos, né? Há um trecho em que diz: o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Então, a ideia da fera, né? Como a fera estando em cada um de nós é uma fera, né? Nós somos uma fera, dependendo do momento, da situação, né? Do que cutuca. E inclusive relacionado ao próprio descontrole de atitudes, de pensamentos, mas o que é concretizado socialmente é justamente de atitudes. Então, essa metáfora entre uma fera e nós, ela equipara e, além disso, né, ela funde o ser humano a uma fera, a um animal reduzido ao seu instinto, a um animal selvagem. Então, é algo também para se analisar a fundo, né? Por isso que eu falei de analisar alegorias, analogias e metáforas como essa, para entender como escrever para provas subjetivas. Não precisa vocês usarem metáforas, analogias e alegorias, mas utilizar modos de escrita que agreguem, que tenham a ver com os sentidos e com o clima que é traçado em metodologias como essas, né? A música Palo Seco, do Belchior, há um trecho em que ele diz: sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76. Mas mesmo ando mesmo descontente e desesperadamente eu grito em português. Essa ideia do desespero na sociedade, essa ideia das inquietações, dos incômodos, das indignações, né? Elas até têm a ver com a própria música Caçador de Mim, do Luiz Carlos Sá e Sérgio Magrão, cantada pelo Milton Nascimento. Abrir o peito à força. A música O Lado Escuro da Lua, né? Então, é muito importante fazer esse tipo de análise para poder, em vez de focar no que poderia, não, nas instituições ou no próprio governo, focar não em quem promove ações, mas que tipos de ações são promovidas que distorçam a mente ou provoquem inquietações e incômodos sociais. Todas essas palavras, inquietações, incômodos, indignações, elas são mais subjetivas do que objetivas. A música que eu falei, O Lado Escuro da Lua, é cantada pelo Capital Inicial, que ele começa dizendo que sempre tem alguma coisa errada, às vezes o que sobra é o que nos falta. Muito importante vocês repararem nessas questões, a princípio, né, visualizadas como paradoxais, mas que há uma lógica, né, em que aparece uma lógica, e valorizar justamente os princípios humanos, né, em detrimento das críticas sociais e desses argumentos mais concretos, mais senso comum em relação a outras bancas,
de sentido mais objetivo, né? Palavras que cabem mais em temas subjetivos, né? Máscara, espelho, abismo, né? Então, na próxima segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, eu farei uma live mais aprofundada, né, com alguns minutos a mais do que essa, sobre esse assunto, né, e temas e exemplos de parágrafos pelo Instagram, @carlinhos Halley, e nos veremos então. Abração.